Bom dia, boa semana a todos. Eu vim aqui hoje para a gente fazer um treinamento básico e rápido a respeito de algumas orientações em relação ao Covid-19. A gente sabe que o número de casos ele tem aumentado e, e é importante que a gente faça essas orientações para que tudo transcorra bem conforme tem ocorrido até agora, ok? Então vamos lá. Eu começo passando os números de Jundiaí, boletim de domingo, 31 de maio de 2020. Nós temos, até o momento, 922 casos, 922 casos de Covid, né, confirmados, onde 54% deles estão recuperados, ou seja, 496 casos desses 922 estão recuperados. 39% estão ativos. São 359 casos aí que ou as pessoas estão em tratamentos nas unidades hospitalares ou estão em casa fazendo seu acompanhamento pela vigilância epidemiológica de Jundiaí. E os outros 7%, infelizmente, né, correspondem a 67 óbitos até o momento. Tá? Então esses são os nossos números atuais. Outra coisa importante falar, né, é que nós já tivemos 294 casos suspeitos que já foram descartados com exames diagnósticos negativos, ok? Sinais e sintomas. Isso é importante a gente saber, até para que a gente possa saber o momento em que a gente vai buscar uma ajuda especializada, né? Então, cada colaborador aí que observar que tem qualquer um desses sinal e sintoma, ele deve buscar ajuda com a sua coordenação, com a supervisão técnica e RH, para que a gente possa tratar caso a caso e buscar também ajuda junto à vigilância, junto ao BS Anhangabaú que nos atende, né? E buscar seguir o protocolo estabelecido pelo Ministério da Saúde. Então, a gente tem 3 sintomas que são considerados os mais comuns. O primeiro deles é a febre, o segundo é a tosse seca e o terceiro é o cansaço, né? Então, esses 3 sintomas são os mais comuns da Covid. Depois a gente tem os menos comuns, mas que também ocorrem, né? Que é dor de garganta, diarreia, conjuntivite, dor de cabeça, perda de paladar ou olfato, né? Isso acaba gerando até inapetência, a pessoa fica sem vontade de se alimentar. E sintomas mais graves, que daí deve ser buscado ajuda especializada, né? Buscar a procura médica, que daí é dificuldade para falar, falta de ar, dor ou pressão no peito, perda de fala ou movimento. Então, é importante que nós saibamos esses sinais e sintomas para que, se a gente identificar na gente, no nosso familiar ou no nosso colega, a gente deve buscar ajuda com o nosso supervisor, com o coordenador, com a supervisão técnica ou RH da empresa, para que a gente não tenha maiores riscos e maiores problemas, ok? Como que acontece a questão de familiares ou de colega de trabalho, de repente suspeitos ou confirmados para Covid, tá? A gente tem 2 situações, os comunicantes e os contactantes. Quem são os comunicantes? São aquelas pessoas que vivem diariamente no mesmo ambiente e algumas vezes sem as medidas de proteção com o indivíduo suspeito ou confirmado. Isso faz com que haja uma alta carga viral naquele ambiente e, portanto, o colaborador ele deve ser afastado por 14 dias. Tá? Então, vou dar um exemplo. Eu convivo com a minha esposa e meu filho dentro do mesmo ambiente e ela, de repente, confirmou Covid ou está suspeita de Covid. Eu tenho que ser afastado das minhas funções por 14 dias. Por quê? Porque o fato de nós convivermos diariamente e dentro de casa muitas vezes a gente não usa máscara, né? Até porque
não era um caso suspeito e nem confirmado, acabou se tornando. Então, todo o período que eu fiquei sem máscara, eu fiquei suscetível a alta carga viral. E então eu não posso ter contato no meu trabalho com outras pessoas. Então, existe a necessidade do meu afastamento por 14 dias. E tem os contactantes, que são pessoas que convivem com o indivíduo suspeito ou confirmado, ou pode ser um colega de trabalho, por exemplo, né? Porém com carga viral menor, né? Então, exemplo, eu trabalho dentro de um setor e de repente o meu colega desse setor está suspeito ou confirmado para Covid. Eu tenho Covid? Não, tá? Por quê? Porque a carga viral acaba sendo muito menor num ambiente maior, né? É, não se compara a uma clínica com uma residência, né? E outra questão é que nós utilizamos medidas de barreira. O que é medida de barreira? A própria máscara é uma medida de barreira. Isso diminui muito o contágio, né? Então, não existe a necessidade dos colaboradores desse setor serem afastados, somente a pessoa suspeita ou confirmada, tá? Devido à questão da carga viral ser baixa e o fato da gente usar as medidas de barreira, ok? Na Pinheiros, como que está funcionando o atendimento de pacientes suspeitos e confirmados, tá? Primeira coisa, ele tem um agendamento e um atendimento especial. Se no agendamento ele relata que é suspeito de Covid ou Covid confirmado, ele é orientado a aguardar no carro. A ficha dele já é feita antes mesmo dele chegar na clínica, para que ele não precise utilizar dos guichês da recepção. Outra questão, ele fica no carro, ele sinaliza que ele chegou e a enfermagem vai até o carro, faz a entrevista dele no carro e ele só entra na clínica para fazer o exame. Realizou o exame, ele volta para o carro, onde ele aguarda, né, a questão de liberação dos laudos, que a gente normalmente estamos fazendo liberação imediata, estamos priorizando esses pacientes, né? E é importante que esses pacientes sejam sinalizados. Existe a questão que, às vezes, que ele não fala no agendamento, né? Isso existe essa situação, às vezes ele não quer falar para não ficar constrangido, ou às vezes ele nem sabe por que o médico está pedindo o exame. Então, ele vai chegar e a gente vai conseguir identificar isso só no momento que está fazendo a ficha. Então, pós realização da ficha, a recepcionista vai sinalizar para os supervisores das áreas ou para os colaboradores das áreas para que esse paciente seja priorizado quanto antes, tá? Não precisa desespero, tá? É algo que a gente pode fazer com tranquilidade, porém priorizando, né? Até porque ele também vai estar de máscara, ele já vai estar com uma medida de barreira importante aí. E realizar a higienização de todas as áreas aonde esse paciente teve contato, tá? Então, o equipamento que ele realizou o exame deve ser feito higienização com álcool 70%, tá? Não precisa fazer limpeza terminal, porque ele usa método de barreira. E outra questão é que o tempo de permanência dele para fazer um exame é muito rápido. Então, é necessário fazer a higienização de superfície somente com álcool 70%, não precisa fazer limpeza terminal, por conta do tempo de exposição, e pedir para a equipe de limpeza para que eles procedam à higienização de chão e de outras questões que sejam necessárias que a limpeza tenha contato, ok? Cuidados nossos enquanto equipe, né? Então, todos nós, o tempo todo usando máscara, né? Não devemos tirar a máscara dentro do ambiente de trabalho. Álcool gel está disponibilizado em todas as áreas, né? Os frascos grandes, e foi dados frascos individuais para cada colaborador. Os acrílicos que foram colocados nas baias de atendimento das recepções, tanto de Jundiaí quanto Itu, para que haja uma melhor proteção aí na questão de comunicação. Totens são aqueles dispositivos onde não precisa pôr a mão para apertar o álcool gel, vai ser com pedal.
já estamos em processo de aquisição. E máscaras em tecido também estamos em processo de aquisição. Cabines de desinfecção a gente foi estudado, porém a gente descartou, pois não foi comprovada a sua eficiência em estudos e também a questão da solução utilizada pode trazer alguns danos à pele dos pacientes. A Face Shield, que é aquela máscara de acrílico que cobre todo o rosto, estamos em estudo. Eu creio que não há necessidade, porque a nossa exposição ela é baixa. A Face Shield ela é mais indicada para quando há aspiração de secreção, aspiração de vias aéreas, e esses procedimentos nós não fazemos aqui na Pinheiros. Óculos de proteção foi distribuído para todas as áreas assistenciais que têm contato maior com o paciente, assim como as roupas privativas, aventais descartáveis, propé e toucas, né, que é o proteção de calçado e proteção para os cabelos. E além disso, começamos nessa semana a verificação da temperatura por dispositivo infravermelho, tá? Vale ressaltar que não há necessidade de verificar a temperatura no momento da chegada do colaborador, até porque tem se demonstrado que esse momento, o colaborador muitas vezes ele vem de uma caminhada, né? A gente tem colaboradores que vêm caminhando lá do terminal central ou de alguns pontos de ônibus distantes, e isso pode gerar valores não confiáveis de temperatura corporal, tá? Essa verificação pode ser realizada a qualquer momento do dia, até por conta que o colaborador ele vai estar com um método de barreira que é a máscara, tá? E também a questão do frio hoje também, a questão das temperaturas estarem baixando. O indivíduo vem de fora, né? Vem lá do frio, até ele se adequar, o corpo dele se adequar à temperatura do ambiente ali, né? Voltar à normalidade, porque também a gente está falando de um dispositivo que funciona por sensor infravermelho e isso pode dar falsos resultados, ok? Evitar contatos próximos com os colegas de trabalho, sala de descanso, mesa de almoço e selfies, né? Aqui até fala no último tópico, altos índices de contaminação estão sendo investigados nos momentos de pausa das equipes de enfermagem. Por quê? São nesses momentos em que os indivíduos tiram as máscaras, né, e às vezes acabam tendo um contato mais próximo, fala próximo, tira uma foto, tira uma selfie próxima, né? Senta frente a frente na mesa do almoço, né? Deitam próximos nas salas de descanso, né? Então, lembre-se que nós temos indivíduos que são assintomáticos, ou seja, eles não têm sintomas. Então, um colega seu ele pode ter Covid e não apresentar sintoma nenhum. E você tá lá falando de pertinho, deitando no ombro, fazendo selfie. Precisa tomar muito cuidado em relação a isso, tá ok? Não tocar a face, olhos e nariz durante a rotina de trabalho, tá? Isso deve ser evitado porque se eu estou com a mão contaminada, eu posso levar o Covid pro meu organismo. Mexeu na máscara, contaminou a mão, tá? Mesmo que seja uma simples ajustadinha de segundos, sua mão contaminou. Vai lá, álcool gel ou lave as mãos com água e sabão. A mesma coisa com os outros EPIs, tá? Mexi no óculos, mexi na touca, mexi no avental, mexi na minha roupa privativa, toquei neles, né? A minha mão se contaminou. Tenho que fazer a higienização das mãos, tá? E considerar todo paciente e colega como suspeito. Não somente aquele que a gente sabe, né? Aquele paciente suspeito eu tenho que tomar o maior cuidado. Aquele ali é Covid, eu tenho que tomar o maior cuidado. Não, o cuidado é igual com todos, tá? Com o meu colega e com qualquer paciente que faça a utilização da Pinheiros para fazer seus exames. Eu tenho que considerar todos eles como suspeitos, tá? Covid a gente não vê na cara, né? E então a gente precisa considerar todos como suspeitos para que nós não tenhamos riscos de ser contaminados. Hábitos: janelas e portas abertas nas áreas onde forem possíveis para melhor ventilação do ambiente. Higienizar suas bancadas de trabalho constantemente. Tudo o que é seu e se alguém tocar, higienize, né? Passa o seu alquinho 70% lá,
porque você não sabe se seu colega está contaminado, tá? Álcool gel não substitui a higienização das mãos, né? Se você está com as mãos sujas, né? Sujou lá de graxa, sujou de, de qualquer outra sujidade, né? Até mesmo se ela estiver limpa e você passou o álcool gel já 3, 4 vezes, é ideal que você faça uma higienização com água e sabão aí nesse período para garantir uma melhor higienização das mãos, tá? E na dúvida, sempre buscar orientação, tá? Não faça nada na dúvida para que você não leve risco para você mesmo. Sempre buscar orientação, supervisão técnica com os médicos, com o RH, né? E com o seu supervisor. Se precisar de ajuda, ramal 4726, supervisão técnica 4718 RH, tá? A gente trata caso a caso, a gente busca fazer o melhor possível para cada colaborador aí em relação à Covid, para que não haja risco para os demais, ok? Materiais de orientação que foram utilizados para a gente fazer esse treinamento: Manual do Ministério da Saúde, tá? Orientações da Vigilância Epidemiológica de Jundiaí e orientações da UBS Anhangabaú, que é a UBS que atende a nossa região, tá? Os materiais, para quem quiser consultar, estão disponíveis na internet. Se quiser endereço, eu passo para cada um individualmente depois, ok? Muito obrigado e juntos vamos vencer o Covid, tá? Um bom dia e uma boa semana a todos.